Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Muito bom estarmos aqui para mais um Encontro com a Palavra. Você é muito bem-vindo ao estudo de hoje. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, para continuarmos de onde paramos no último programa. No capítulo 9, Paulo abriu mais um dos seus parênteses. Este parêntese serve como uma aplicação ou um exemplo do que ele estava falando. Aparentemente, havia pessoas na igreja de Corinto que questionavam o direito de Paulo de se considerar um apóstolo. Vimos no livro de Atos que uma das qualificações de um apóstolo era que ele tivesse sido seguidor de Cristo do batismo até sua ascensão. Não temos certeza se esse é um critério inquestionável, mas era este o critério que eles aplicavam. Paulo tratou sobre esta dúvida no capítulo 9, já que os coríntios estavam questionando a autenticidade do seu apostolado. Mas logo depois de tratar deste assunto, Paulo voltou a escrever sobre amar o irmão mais fraco. Ouça com bastante atenção esse texto. Diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Como alguém pode provar que realmente foi chamado por Deus, hein? O versículo 2 responde: vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. O que significa ser um apóstolo, hein? Apóstolo é a pessoa enviada, como um missionário. Paulo havia sido enviado para Corinto, onde encontrou um povo pagão. Como resultado do trabalho de Paulo, esse povo pagão até então agora andava no Senhor. Paulo diz que por isso eles eram o selo, a prova do seu apostolado. Preste atenção no versículo 3 que diz assim: esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma pessoa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? O que Paulo queria dizer é que ele tinha o direito de receber apoio financeiro da igreja de Corinto. Estudando a vida deste servo do Senhor, observamos que ele não recebia ajuda das igrejas de Corinto, nem de Éfeso, nem de Tessalônica. A igreja que o sustentou enquanto ele ministrou para estas igrejas foi a de Filipe. Paulo achava que os filipenses eram maduros espiritualmente e conhecia as motivações deles para contribuir com o seu ministério. Por isso, ele lhes concedia o privilégio de contribuírem com seu ministério, mas não era de qualquer um que ele receberia ajuda. Se ele achava que a igreja não era muito madura, não tinha motivação no Senhor para fazê-lo, nem considerava um privilégio contribuir, ele não aceitava a ajuda. Paulo estava dizendo nesse texto que, como apóstolo, ele tinha o direito de ser sustentado por aquela igreja como outros aparentemente estavam sendo. Mas ele dispensava este direito. Creio que podemos extrair um princípio desta atitude de Paulo. Nesta questão, Paulo os considerava fracos. Ele queria ter a certeza de que eles não tropeçariam e por isso queria mostrar que havia lhes apresentado o Evangelho sem cobrar nada em troca. Nos versículos seguintes, Paulo continuou provando que tinha todo o direito de receber ajuda, mas que a dispensava baseado nos princípios apresentados no capítulo 8. Ele não queria ofender nem servir de pedra de tropeço para nenhum irmão mais fraco. Mas no versículo 7, ele deixou claro que tinha o direito de receber apoio financeiro daquela igreja. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Quando o homem vai à guerra, ele para todos os seus negócios e trabalho e passa a ser sustentado pelo governo. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente com nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor.
porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo nenhum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Você entendeu o que Paulo escreveu? Ele tinha todo o direito de receber a ajuda financeira dos coríntios, mas achava que isso serviria de tropeço para eles e que eles achariam que ele lhes tinha pregado o Evangelho só para ganhar algum dinheiro. Por isso ele disse que não aceitaria nenhuma contribuição deles, mesmo que tivesse todo o direito disso. Ele abria mão deste direito porque não queria servir de impedimento para alguém. Ele queria que todos aceitassem a Cristo. Paulo queria viver de uma maneira irrepreensível, de forma que ninguém pudesse duvidar das verdadeiras intenções do seu coração e que deixasse evidente o amor de Cristo. Através dos capítulos 8, 9 e 10, vemos que Paulo queria viver de tal modo que não ofendesse os irmãos religiosos, os quais Paulo tratou por judeus, nem os não religiosos, aqueles que não tinham lei, os novos convertidos à igreja do Deus vivo. Judeus, gentios ou a igreja de Deus. Ele queria viver de tal forma que não ofendesse ninguém, nem impedisse ninguém de conhecer a Cristo Jesus. Paulo estava dizendo: ouçam, quando eu vim para Corinto, trabalhei fazendo tendas e não peguei nenhum tostão de vocês, mas eu tinha direito de pegar. Ele justificou biblicamente este direito e disse que não estava dizendo aquilo para que eles lhe dessem dinheiro. O que ele queria dizer é que pregou o Evangelho sem cobrar nada. Ouça o versículo 16 que diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo deixou claro que ninguém jamais teria que pagar qualquer coisa para ouvi-lo pregar o Evangelho e provou biblicamente que não seria errado fazer isso. Paulo não era egocêntrico, ele era cristocêntrico. Ele era excêntrico. Você está lembrado? O centro da vida dele era diferente de todo mundo. Ele não era o centro de sua própria vida, nem do seu mundinho. Ele não ficava pensando que poderia lucrar com o que fazia. Deus era o centro de sua vida. Cristo era, os coríntios eram. Outras pessoas, além dele próprio, ocupavam o centro de sua vida. Por isso, ele não queria nada para ele mesmo que pudesse prejudicar a pregação do Evangelho e a conversão dos coríntios, mesmo que fosse um direito dele. Nesse ponto, Paulo passou a falar sobre a filosofia do ministério e da pregação. No versículo 16 ele disse: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Era assim que ele era, totalmente voltado à pregação do Evangelho. Ele se sentiria totalmente perdido se não pregasse o Evangelho. Por isso ele pregava o Evangelho gratuitamente e não usava o direito que tinha. Com isso, Paulo estava aplicando o princípio do amor pelo irmão mais fraco. Nesse contexto, Paulo escreveu uma passagem muito importante. Ouça com atenção. Porque, embora seja livre de todos, ou seja, ele não nascer escravo, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e, sim, sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos. Olha aí, Paulo falando do irmão mais fraco outra vez. Ele diz: para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Essa é uma das passagens mais impressionantes da Bíblia e descreve a filosofia do ministério. Paulo estava dizendo que se adaptava às pessoas e não esperava que os outros se adaptassem a ele.
Se ele pregava para um judeu, o que significava ser uma pessoa muito religiosa, ele não ficava se gabando que não era mais religioso como costumava ser. Ele se tornava judeu porque o seu objetivo era ganhar os judeus. Paulo não era legalista. Ele acreditava na liberdade. Isto é bem claro na sua carta aos Gálatas. Mas este homem não era nem um pouco legalista e disse assim, se eu conheço uma pessoa legalista, alguém que viva sob a lei, eu me sujeito à lei a fim de ganhá-la. Para aqueles que não estão sob a lei, eu me torno como se não houvesse lei. Preste atenção no texto bíblico que diz assim, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Aí, Paulo fez um parêntese. Embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, quer dizer, existe um limite para estar fora da lei, até onde Paulo podia ir sem a lei. Eu não acho que Paulo entraria num bordel para alcançar uma pessoa sem lei. Também não acho que ele entraria num bar de striptease. A questão é que ele iria até onde pudesse ir para ganhar uma pessoa para Cristo. A seguir, ele voltou ao assunto principal. Ele começou dizendo que devemos ter amor pelo irmão mais fraco, a ponto de considerar como nossas atitudes. Como as nossas atitudes podem, vamos dizer, impactar este irmão. O centro da nossa vida não deve ser o nosso eu, mas o nosso irmão. Ele começou a voltar a este assunto quando disse: para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Que declaração maravilhosa, hein? Esta é a filosofia do ministério. Ele iniciou esta questão no capítulo 8. Os versículos 1 a 18 do capítulo 9 ilustram como Paulo aplicou esse princípio quando estava em Corinto, uma vez que não teve nenhum apoio daquela igreja, mesmo sendo seu pastor fundador. Imagine que uma igreja seja fundada por um pastor e que comece a crescer a ponto de serem necessários vários ministérios de educação, música e tal. Suponha que todos esses ministros sejam sustentados pela igreja, menos o pastor fundador. Você acha que isso seria certo? Foi isso que aconteceu na igreja de Corinto. Paulo argumentou que ele próprio aplicava o princípio do irmão mais fraco e do amor pelo irmão mais fraco. Ele considerava os coríntios irmãos mais fracos e por isso não queria receber deles nenhum sustento. Ele se explica no texto dos versículos 19 a 23, dizendo: faço tudo isso por causa do Evangelho. É uma pena, temos que ficar por aqui, mas é bom observarmos como Paulo amava aqueles que estavam à sua volta e como ele amava o Evangelho. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.